Seja muito bem-vinda, né? Obrigada aí pelo apoio, pelo carinho de sempre, né? E assim, esse título enorme, mulher, que título grande é esse? Explica. Primeiro, vamos apresentar você. Quem que você é? Conte-me tudo, não me esconda nada, Vamos porque tem lá. muita gente que não te conhece. Primeiramente, quero muito agradecer o convite, né? Eu acho que é muito importante a gente estar falando de toda essa abordagem que a Photobio está trazendo, né? Eu sou dentista, eu sou mestre em lasers odontológicos, eu fiz a minha defesa em 2009, né? Então, eu já trabalho há praticamente 24 anos aí com alunos. Me formei em 97 e por causa das demandas, né? O meu trabalho principal sempre foi a parte hospitalar, né? Tanto na reabilitação dos pacientes quanto na assistência aos debilitados, aos pacientes oncológicos. E foi através da técnica da fotobiomodulação que eu encontrei o conforto necessário para que eu pudesse trazer realmente tratamentos mais eficientes, mais bem conduzidos, mais alinhados para as demandas em que a odontologia convencional, infelizmente, não tinha mais alternativas terapêuticas para poder auxiliar diversos casos, né? E nesses meus quase 24 anos, né, indo para os 24 anos de formada, eu tive a oportunidade de transitar entre alguns grupos de pesquisa, né, tanto no Brasil quanto fora dele, para que a gente pudesse conciliar aí todas as demandas necessárias, né, junto com a luz das diversas interações, tanto na parte da baixa potência como a Photobio, tanto na alta potência, inclusive trabalhando aí, foi até o trabalho do meu mestrado, na evidência da difusão do amálgama, né, dos metais do amálgama pelo sangue, através da polpa, enfim. Então, eu venho trabalhando aí com esses grupos de pesquisa durante todo esse período para trazer cada vez mais evidências, né, de toda essa casuística positiva que a gente pode demonstrar. E mais atualmente, né, como a gente está vendo a tendência aí durante a pandemia, nós tivemos outros interesses de alguns grupos em evidenciar principalmente a atuação da fotobiomodulação no microbioma. Isso já estava vindo, né, sendo estudado de uma forma mais recente. A primeira publicação de fato mais pertinente de Bicknell aconteceu em 2019. E a partir de então, esse olhar para o microbioma, ele voltou, né, alguns contextos com palavras tipo disbiose, que estava num certo desuso em periodontia, voltou a ganhar força novamente, né? E com essas publicações, a gente vem vendo que o contexto da disbiose, ele é muito mais amplo do que só você agir localmente na reabilitação dos pacientes com doenças periodontais. Então, por isso, hoje o cirurgião dentista ele tem novas oportunidades, inclusive para abordar pacientes mais críticos, né, como é o caso dos autistas, como é o caso dos pacientes portadores de síndrome de Down, que muitas vezes a contenção do paciente é necessária, né, quando a gente tem alguma circunstância mais grave, e com essa abordagem abiscopal é possível você acalmar esse paciente, você alterar o espectro autista, inclusive, né, e isso dentro da área da atuação do cirurgião dentista, claro que com o conhecimento devido e, obviamente, né, com a habilitação necessária, a gente vê que realmente é uma possibilidade e uma necessidade do cirurgião dentista para ele ampliar o seu rol de procedimentos de uma forma segura, de uma forma mais humanizada. Nossa, que interessante. Como é que é essa abordagem abiscopal? Para quem não sabe, você consegue explicar isso para o pessoal entender como é que isso funciona? Então, vamos pensar assim, Perla, por exemplo, né? Hoje a gente entende, todo mundo já sabe que o intestino é o segundo cérebro, todo mundo já tem esse conceito, né? Tanto se fala na mídia, se o intestino não funciona direitinho, o quanto isso pode impactar. E hoje a gente tem fundamentações científicas mostrando, né? Então, por exemplo, a doença do Alzheimer, a doença de Parkinson, ela não é uma circunstância que acontece só nos tecidos neurológicos.
Inclusive, ela tem essa abordagem episcopal, porque você começa com uma permeabilidade intestinal, então é um paciente que, durante um tempo, né, porque isso demora realmente uma longa vida, né, para se impactar de fato, né, porque o processo da doença, ele tem uma crescente, né, quando não há uma abordagem adequada, no intestino que não funciona adequadamente, você passa a ter efeitos episcopais, que ele pode estar no pequeno eixo, cérebro-intestino, e em eixos mais amplos, né, como é o caso do intestino, cérebro, pele, tecido hepático, as cardiomiopatias, né, que acabam sendo desenvolvidas exatamente porque o intestino com permeabilidade, proteicos, né, são chamados, a gente tem a alfa-sinucleína, as taus, que são proteínas que têm esse impacto neurotóxico. Tá? Então, por isso que o efeito episcopal é tanto para a implementação, para a persistência, para a efetividade da doença, quanto para o tratamento dela. Então, mais uma vez, né, eu acho que atualmente a gente tem aí uma tendência as abordagens terapêuticas, elas serem muito mais preocupadas com o contexto integral do paciente, não só focando regionalmente aonde de fato a manifestação acontece, mas pensando nesse conceito episcopal. Nossa, muito interessante, né? É um trabalho bem diferente, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, Perla, isso hoje impacta, a gente está falando de tratamento de doenças, né? Patógeno ou ainda as contaminações oportunistas que seguem o curso da presença desse patógeno. Atualmente saiu uma publicação mostrando que a rosácea, ela é muito mais ampla do que isso. Um paciente portador de rosácea, ele tem a possibilidade, né, altamente intensa de desenvolver doenças neurodegenerativas, inclusive cursando com um transtorno obsessivo-compulsivo, cursando com algumas doenças neuropsiquiátricas, inclusive no espectro da ansiedade. Então, esse olhar, ele é assim, a gente fala, né, da abordagem da periodontia, a gente fala das doenças odontológicas e mais amplamente hoje na harmonização orofacial, porque é uma abordagem do cirurgião dentista também. Então, a gente precisa entender a amplitude que isso vem trazendo para que as abordagens elas fiquem mais adequadas e mais efetivas possível, né, para que, inclusive, a quantidade de sessões e o tempo de tratamento seja reduzido. Então, assim, essa abordagem episcopal, então, ela, de alguma forma, ela traz um benefício de biomodulação cerebral também. É isso? Sim, com certeza. Por exemplo, né? Então, quando a gente fala de contextos preventivos, o cirurgião dentista, ele vai abordar um paciente do espectro autista severo. Né? Então, aquela criança que ela não tem nenhuma interação, né? Realmente ela tem um dentinho mais crítico, precisa abordar. Geralmente, a abordagem desse paciente especial vai incorrer com a necessidade da contenção dele na cadeira, né? Seja através da utilização de aparatos para esse fim, seja com auxílio dos parentes, né? Principalmente a mãe, quando acompanha esse paciente. Então, há necessidade de você conter esse paciente. Quando a gente faz a irradiação desse paciente, e a forma transcraniana, ela tem diversas possibilidades. Eu posso fazer ela, inclusive, intraoral, né? Então, pode ser intranasal, intraoral, ou transcranialmente pela calota craniana, efetivamente, né? Tudo depende de como esse paciente reage. Então, existem técnicas já sendo trabalhadas para que facilite o entendimento, não só do cirurgião dentista. Tenho, né, o método LBA, que eu trabalho com isso, né? Como você sabe, enfim, com várias abordagens, com muito sucesso. Realmente, assim, é uma diferença enorme que você traz para o paciente, né? Sem sombra de dúvida, com muito certeza. mais fácil trabalhar com ele. Sendo na fono, na físio, na odonto, né? Eu tenho um relato até de um paciente, de uma aluna minha, né, que é habilitada no método, que a primeira sessão a mãe falou assim, foi a primeira vez que eu dormi mais de 8 horas, porque ele não dorme, né? Então, a qualidade de vida que você traz para esse paciente
é enorme, né? Eu acho que realmente, assim, a fotobiomodulação Exatamente. transcraniana, ela veio para ficar, né? Então, ó, tem Com uma fã aqui do certeza, LBA, Perla. Anitta, você para de ser fã, porque você é uma pessoa que está habilitada e adora e usa, e eu fico muito feliz, porque é aquilo, eu tive o cuidado de mapear isso, né? Com os estudos do Hamblin, e eu já tinha essa ideia já veio desde quando eu vim dos Estados Unidos, né? Por causa da eletroestimulação transcraniana, né? De bobina, que já existia. E eu acho que eu fiquei com aquilo fermentando na cabeça, né? Porque a gente fica com as coisas fermentando, né? Então, assim, o que você está falando vem realmente comprovar aquilo que eu sempre falo do método, né? O quanto isso Com traz certeza. qualidade, né? E se você pode trabalhar os dois cérebros, melhor ainda, né? Exatamente. É por assim, a odontologia, Perla, ela não tem noção disso, né? Nós estamos falando sobre isso né, em todos os nossos cursos. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de viajar o Brasil aí junto às especializações. Então, a gente vem trazendo de fato, porque a gente entende que o conhecimento da fotobiomodulação, ele já é crítico, né? Ele é complexo. Então, hoje em dia, a fototerapia, dentro da odontologia, ela ganhou força novamente, apesar de não ser recente, né? Ela já está dentro da odontologia há mais de 20 anos, mas os profissionais, até assim, por isso que é importante compreender esse mecanismo de interação, porque quando o Sim. profissional ele não entende o que está acontecendo, ele pensa que é só uma luzinha, não E é ele vira um verdade? Ele fica aplicador, baseado. né? Vira um Exatamente. aplicador, ele não consegue muitas vezes chegar num resultado de dose, porque fotobiomodulação, gente, é observação. Você tem que observar o paciente, você tem que ter um ouvido que escute esse paciente ou a família dele, né? Porque ele vai trazer várias informações para você realmente regular as doses, né? Eu acredito muito nessa questão da dose, né? Uma dose ideal é o que Com nos certeza. torna, né, um bom laser terapeuta, né? E é aquilo, é observação, né? Exatamente. Com certeza, porque você precisa colher desse paciente os sintomas, os sinais de fato, se é uma doença que está estabelecida há muito tempo, como se a gente fosse fazer o uso de qualquer tipo de medicação. Inclusive, né, pela forma de você ministrar a dose, a dose bifásica, ela não é característica só da fotobiomodulação. Se a gente for pensar dentro da odontologia, quando a gente vai ministrar uma medicação para o paciente, tudo vai depender, claro, né, do patógeno presente e muitas vezes eu preciso de Sim, associação de medicações para que a gente possa, de fato, corroborar com o sucesso da técnica. E a luz, ela muitas vezes precisa ser individualizada de acordo com o contexto que o seu paciente tem, né? Então, a gente vem trazendo aí essas vertentes mais atuais, né, porque até então todo mundo é muito preocupado com protocolos específicos e ajustados e muitas vezes a fotobiomodulação, ela não funciona dessa forma, né? A gente precisa pensar um pouquinho melhor qual é o quadro do paciente, qual é o melhor medicamento luminoso, né? Porque aí é onde a gente vai sim, selecionar através do seu objetivo, qual é o comprimento de onda. Principalmente quando a gente fala de abordar tecidos mais profundos, há uma necessidade, o infravermelho é o único comprimento de onda que tem essa capacidade de profundidade, isso é característico da frequência dele, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento de como utilizar a fotobiomodulação da melhor forma para poder abordar o problema inflamatório no seu melhor contexto. É onde a gente, de fato, consegue reverter diabetes, é onde a gente consegue ajustar parâmetros, né, de células sanguíneas que se desequilibram diante da demanda, né, metabólica que o paciente está tendo no curso da própria doença. Então, sim. é maravilhoso. Eu sou apaixonada por fotobiomodulação, então eu sou suspeitíssima para falar, né? Enfim, e é aquilo. Eu falo, a técnica, eu falo assim, gente, eu sempre falo para todos os meus alunos. Primeira coisa que você tem que pensar nessa vida, quando você começa a trabalhar com fotobiomodulação, é dar a homeostase para este terreno biológico. Então, como é que você faz isso? Com ILIB, primeira coisa. Aí sim, depois você começa a trabalhar questões pontuais, porque você vai estar nutrindo, eu brinco que vai dar o whey protein energético que esse paciente precisa para ter a qualidade de vida que ele precisa ou até a cura, né? Porque é aquilo, a gente
pode trabalhar com pacientes realmente muito graves e doenças crônicas, né? Pacientes paliativos, como eu falo, né? Porque o paliativo ele tem uma amplitude muito grande hoje em dia de fala, não é só aquele paciente que está morrendo lá no hospital, né? Qualquer paciente com doença crônica, ele é um paciente paliativo, certo? Então você consegue dar essa qualidade de vida. E outra, muitas vezes você realmente consegue dar alta para esse paciente. Eu acho que o grande ganho da fotobiomodulação era os pacientes, por exemplo, eu sou fonoaudióloga, né? Existiam pacientes que eu não conseguia dar alta. E hoje eu consigo dar alta para esses pacientes, né? Então, isso é um ganho enorme de qualidade de vida, de tudo, né? Um paciente ficar... Eu tenho um paciente, por exemplo, que é epilético, fazem 4 anos que ele não tem crise. A vida inteira ele foi Então, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E assim, a fono, ela tá chegando agora com as pesquisas, né? A gente tem aí claro que aqui nós estamos para estar conectados, né? Claro que todas as pesquisas que foram realizadas pela parte médica, pelos neurologistas, pela parte odontológica, ela precisa ser absorvida, mas a fonoaudiologia, ela precisa fazer as suas publicações, né? Colocar Sim. os parâmetros de encontro de resoluções através do linguajar do fonoaudiólogo. Isso é muito importante para que as plataformas científicas estejam abastecidas dessas publicações, né, de casos clínicos, e essa interação entre o dentista e o fono muito próximo, né, porque trabalhamos em áreas correlatas, né, é o que traz a evidência de melhores contextos, inclusive, né? Agora, na época da pandemia, nós tivemos aí, eu não sei se a minha internet está boa, hoje choveu bastante, eu estou aqui em Itanhaém, mas a chuva foi intensa aqui, menino, o sinal ele tende a ficar um pouquinho ruim por causa dessa circunstância. Aqui praticamente, aqui fez assim, tchum, parou. E eu tô próximo, né? Você vê como parece que a gente está em outros estados, né? Eu tô a 80 quilômetros dela, não tô tão longe assim, né? Acho que menos até do que isso. Enfim, e não choveu aqui, né? Quer dizer, enfim, tá um pouquinho alterada assim a tua internet, mas assim, a gente tá te ouvindo, a imagem às vezes fica meio nebulosa, mas tudo bem. Vamos que vamos, né? Hoje foi dia. Vamos que vamos. Então, assim, Liciane, é aquilo. Que nem eu falo para os meus alunos, né? Porque às vezes o aluno chega com aquele protocolo do odonto. Aí eu falo, gente, a gente trabalha com músculo, é diferente, né? Eles trabalham com tecidos moles, é outra história, né? Então é muito engraçado, porque quando eu cheguei, ótimo, né? Quando eu cheguei na fotobiomodulação, quase tudo era mato, entendeu? Dentro da fono. Então, eu brinco, né? Pô, quando eu cheguei aqui era mato, eu tô que nem o velhinho do sítio. E aí é que tá, não tinham protocolos definidos, né? Aqueles direcionadores clínicos. Sim. E mesmo com o direcionador clínico, é que nem eu falo para os meus alunos, gente, tem coisa que não vai funcionar para aquele paciente. O terreno biológico dele é diferente. É a mesma coisa da impressão digital. Então, assim, funciona para 90 e poucos %, até funciona. Mas é aquilo, você tem que saber como é que isso funciona, como é que essa luz funciona, para você poder fazer a adequação da dose, né? Eu acho que isso é o grande segredo. E o segredo é entender a mecânica quântica, né? Que é uma coisa difícil. Então eu brinco quando eu dou aula, eu acabo brincando. Eu falo assim, gente, estou dando ciclo de Krebs todo mastigado. Se vocês não entenderem, sente e chora. Entendeu? Estou dando as coisas tudo mastigado. Porque quando eu comecei a aprender fotobiomodulação, né? E fui aprender com o Dr. Ricardo Trajano. E aí eu olhava e falava assim, gente, o cara é maluco, né? Eu falava, gente, não vou entender esse negócio nem a pau. Mas, de qualquer maneira, saí do curso com 2 lasers, entendeu? E aí eu comecei a sentar para estudar, para entender como é que funcionava aquela mecânica quântica, né? E aí, assim, eu passei por um tempo de maturação para entender, né? E para entender como é que isso poderia funcionar para fono. Porque existiam pouquíssimos fonos, isso em 2016, existiam pouquíssimos fonos que trabalhavam já com fotobiomodulação e ainda com muitas dúvidas. Sim. Hoje a gente consegue ter protocolos mais definidos, né? Mas mesmo assim, ainda existe muita coisa para ser feita. Porque a gente trabalha com desempenho muscular, muito desempenho muscular, né? Então, a parte de... Eu acho que agora, Pela... né?
Então, assim, e Sim, a outra, gente agora e penso que outra, agora, né, nesse trânsito do pós-Covid, muita coisa ficou em evidência que mudou um pouco conceitos, né? Porque até 20 anos atrás, a gente considerava um único fotossetor. Hoje a gente entende que a água molecular, ela é mais importante ainda quando a gente trabalha com infravermelho, né? Então, para sim. esses pacientes, hoje em dia a recomendação da hidratação ela é fundamental. Então, algo que Eu antes não fora se que, falava. né, a questão da hidratação, a questão da alimentação desse paciente. Por exemplo, se a gente pega um velhinho com Nutrição. uma síndrome catabólica, o resultado do laser vai ser completamente diferente de um velhinho que tem uma nutrição boa, né? Que está Sim, mais com certeza. adequado, né? Então eu sempre falo, gente, muitas vezes não é porque a dose não vai funcionar, é porque o terreno biológico ele tá mal trabalhado, porque ele não tem proteína, ele não tem porfíria, ele não tem aminoácido, ele tem isso muito de menos. Então, o que acontece? A gente vai aplicar o laser, tá? Mas não vai ter tanto resultado como a gente gostaria, porque tá faltando água, tá faltando um monte de coisa ali. Né? Como é que você Com turbina, né? certeza. O Krebs, como é que você turbina o APP dele, né? Ele precisa ter isso para absorver a luz. São cromóforos importantes, né? Então, eu sempre falo isso para o aluno, gente, prestem atenção como é que está a alimentação desse paciente e como é que está a ingestão de água. Eu brinco que os meus velhinhos, quando eles chegam lá no consultório, é muito engraçado. Eu chego assim na recepção, eles começam a correr pro bebedouro. Né? Eu brinco, eu falo, né? Por causa da história da água. Eu acho que eu falo tanto na orelha deles da história da água, que eles ficam, sabe, assim, eles olham para mim e já começam a beber água, né? Assim, tem um que chega com a garrafa, ele tem uma garrafa de 1 litro, é muito engraçado. Aliás, eu vim tomando água, eu falei, mas tem que tomar água todo dia, não é só quando você vem viver, né? Então é bem interessante isso, porque eles acabam condicionando, né? Com essa história da água Com e tal, a certeza. família começa a pegar no pé, começa a pegar no pé da alimentação. Eu trabalho com muito idoso. Então, eu acho que isso que é o legal, porque quando a gente explica para o paciente quanto isso é importante para que a gente tenha uma eficácia terapêutica, ajuda muito, né, Liciane? Com certeza, né, Perla? E hoje a gente vê que nem essa tendência a fazer os reajustes metabólicos à distância, né? Voltando ao contexto do assunto episcopal, vai ser uma outra necessidade que mais à frente não vai haver uma limitação tão ajustada dentro das profissões, por quê? Para você conseguir efeitos melhores, muitas vezes você precisa fazer a transcraniana, mas lembrar que o processo, se você não tratar a desbiose, ele continua vigente. Então, as placas da alfa-sinucleína, os agregados da alfa-sinucleína continuam se acumulando, continuam se depositando por causa desse contexto de desbiose, né? Então, eu acredito que mais à frente, que nem hoje a gente luta, né, dentro do Conselho de Odontologia, porque a nossa lei de 66, ela não tinha limites rígidos, tanto que a gente é prescritor, né, e senão a gente não poderia falar de antibiótico, não poderia falar de anti-inflamatório, mas ninguém pode deixar de entender que essa limitação, muitas vezes ela faz com que o profissional não aborde adequadamente. Por quê? Para quem você vai indicar? Né? Quem vai fazer esse trabalho no contexto da desbiose? Quem vai ter o equipamento? A não ser que você já tenha uma equipe multidisciplinar para estar interagindo, que tenha essa atuação. Então, a busca é poder fornecer esse conhecimento, né? Como cirurgiã dentista, eu falo para a minha classe, mas eu acredito que num período curto de tempo, todo profissional dentro da laser terapia que esteja estabelecido aí nesses parâmetros de entendimento da técnica e habilitado para isso, vai poder atuar no seu paciente de uma forma, é o que a gente espera, né, Perla, para que, Sim, de claro. fato, a tecnologia seja efetiva ao tamanho que ela é. Então, e como é que você faz esse diagnóstico de desbiose? Como é que funciona para o pessoal entender? Eu sei como é que é, mas eu quero que você explique. Então, é assim, que nem eu tenho um laboratório específico, né? Então, é um kitzinho que esse paciente recebe, ele mesmo colhe, é muito simples, existe uma orientação bem básica mesmo, e isso vai ser analisado, porque existem outros exames que podem ser realizados para a gente entender o contexto de desbiose, porque vem realmente uma documentação falando um pouquinho mais sobre esse microbioma.
Mas muitas vezes na análise desse paciente, porque tem gente que fala assim, eu vou bem no banheiro, tá tudo certinho comigo. Aí fala, mas é a cada 3 dias que eu realmente, de fato, vou ao banheiro. Então, essa baixa frequência, uma alimentação baseada em ultraprocessados, então, dentro de uma anamnese, né, Pele, a gente busca ter um entendimento e, às vezes, o questionamento ele precisa ser subliminar, porque eu tive um caso interessantíssimo, inclusive, de colega que chegou para mim e falou assim, mas olha, a minha rosácea está super atacada, eu não sei mais o que fazer para poder tratar. Falei, o seu intestino tá funcionando direitinho? Você se alimenta bem? Muito. Aí veio o colega, o amigo dele, falou assim, que você se alimenta bem? Nada, a sua alimentação é super infantil, só batatinha frita e... Então, quer dizer, a pessoa tenta mentir pra gente, mas tá na cara que o negócio não tá bom, né? Por exemplo, tá na cara literalmente, porque se a sua pele tá inflamada, se você tá desenvolvendo acne, se você tem a dermatite atópica, se você está com a sua psoríase atacada, né, ela tá na fase aguda, então esses sinais de manifestação de pele são um grande indicativo de que há algo além do que um contexto somente de uma manifestação na pele, possivelmente o intestino. Ele é o grande compilador desse mecanismo, né? O paciente, muitas vezes, ele não entende que ele tem um contexto de desbiose intestinal, mas ele te relata um ovário policístico. Então, é praticamente comum acontecer as duas circunstâncias correlatas. A paciente, ela tem melasma, ela tem mancha no rosto, né? Então, hoje a leitura eu acho que diante o contexto é sempre agregador, né? Quando a gente fala de estética, parece uma coisa superficial, só trabalhar com a parte estética, mas muitas vezes a manifestação, né, resultados de manchas de pele, da presença de acne, presença de rosácea e todas essas outras doenças de curso inflamatório que relatamos na pele, pode ser um indicativo de que o paciente está com desbiose. E né? A relação, a inter-relação, ela é muito óbvia. Então, assim, analisar o paciente mais amplamente, né, no contexto, muitas vezes o paciente com uma blusinha mais curta, existem aquela foliculite, né, que pode se manifestar na pele, geralmente é no dorso do braço que a gente observa, isso é um tipo de ceratose, né, então essa ceratose, ela é um indicativo que esse paciente ele possa ter aí um processo de ou alergia ou intolerância, que nem ele conhece, nem ele sabe que tem, e está com o curso de uma doença crônica, né, que lá na frente, às vezes depois de anos, pode se instalar com difícil resolutiva e muitas vezes analisando mais amplamente esse paciente a gente consegue diagnosticar. Então, é o que eu digo, né, o olhar hoje do profissional da área da saúde é um escaneamento que vai desde o cabelo do paciente, a qualidade do cabelo, se existem falhas nesse cabelo, se existem no rosto principalmente, se existem manchas, né, aquela pele amarelada, característica de um contexto de acúmulo, né, de produtos finais de glicação, né, que as esteticistas chamam de pele glicada. Né? Então, veja que interessante, né? Como a gente relata, ajusta, né? Entende mais amplamente nesse olhar mais específico. Então, é por isso que o profissional precisa ter esse olhar, né? Eu estou vendo a Shelly aqui comentar que a filhinha dela tem a queratose desde os 3 aninhos. Então, olha, isso já é um indicativo de que algo maior possa estar em andamento. Pode ser uma intolerância que não é subclínica, né? Porque hoje a gente sabe que tem uma doença que ela não é especificamente a intolerância ao glúten, né? A doença mesmo que se instala por causa desse contexto, mas ela é subclínica, é onde o glúten vai estar trazendo aí algumas irritações intestinais que com a frequência pode desencadear doenças ao longo da vida, né? Veja, aos 3 aninhos ela já tem uma manifestação da pele, então a gente realmente precisa estar atento a esses sinais, né? E cada vez mais o profissional da área da saúde, ele precisa entender esses eixos, para que isso fique muito claro aonde ele precisa abordar. Nossa, Liciane, assim, é uma aula, né? Literalmente falando, né? Eu acho que isso tem que virar um curso, sou super a favor.
né? Porque, assim, Bora lá! muito Vamos sim, interessante, com certeza. né? Bom, a Liciane já é professora da BioLaser, né? Então eu posso anunciar aqui que ela vai estar no nosso curso multidisciplinar, falando sobre LIB, tá? Foi um convite que eu fiz para ela e ela super aceitou, então obrigada, Liciane. Seja bem-vinda ao mundo maravilhoso Eu que da BioLaser agradeço. Brasil. Vai ser muito legal. Ah, muito obrigada, querida. Né, e eu acho que vai ser bacana a gente realmente começar a repensar essas questões de você realmente falar sobre isso, né? Porque é aquilo, as pessoas realmente têm muitas dúvidas, a gente percebe que essa questão, né, do intestino realmente é importante, tá? Então, assim, ó, a Karen tá aí, Karen Laurenti, nossa PhD maravilhosa da MMO. Karen, um beijo para você. Vai estar falando sobre aquele super mega blaster equipamento que eu amo tanto, que eu recupero, que foi uma bênção na minha vida. Eu adquiri ele em setembro e, nossa, eu sou apaixonada por esse equipamento. Esse equipamento realmente me tirou do Maravilhoso. eixo da fotobiomodulação e do ultrassom. Literalmente falando. Ele trouxe uma qualidade de vida mais ainda do que eu já tinha com a fotobiomodulação. Então, eu acho que vai ser muito, muito bacana a Karen falar sobre ele. Ela vai falar sobre a físio, mas a minha experiência foi na fono e na enfermagem, né? Com ele também, né? Então, em algum momento a gente também vai relatar sobre isso. Enfim, é muito, muito legal. É um equipamento que realmente a MMO acertou em cheio. E era uma coisa que realmente, assim, os profissionais queriam muito, né? Então, assim, eu sou uma entusiasta desse equipamento e eu fiquei maluca. E esse foi um dos motivos de eu aproximar a minha, vamos dizer assim, a minha abordagem com a MMO por causa desse equipamento, né? Então, assim, acabei me aproximando, né, da MMO, e a Karen super me ajudou. Então, eu sou, assim, A Karen é apaixonada. maravilhosa, Não, a Karen, maravilhosa. sim, nossa, maravilhosa, super solista. O pessoal da MMO, a Elisângela, nossa, obrigada aí pela gratidão, pelo carinho que vocês sempre estão me tratando, me ajudando aí, né? Eu acho que é muito, muito legal isso, né? Não é porque eu faço parte do núcleo de pesquisa e ensino da concorrente que a gente não é bem tratado no outro lugar, né? Eu acho que isso que é o legal, né? Isso que é o bacana. Então, assim, Com foi muito, certeza. foi E é muito tudo, eu legal. acho que tudo é uma soma, né? A gente tem que somar, porque as empresas, elas também têm interesse que a ciência cresça, né? E é juntando Sim, todo mundo com conhecimento, né? Que a gente vai conseguir fazer com que a técnica, de fato, se difunda da forma adequada, protocolos corretos, para que a gente sim. sempre tenha sucesso. Não, e é aquilo, eu já trabalho com ultrassom, né, terapêutico. Então, a junção do ultrassom com o laser, ele trouxe um outro resultado, né, Luciane? Eu acho que isso que é o bacana, né? E é aquilo, cada linha de produto, ele vai se adequar, né? A gente tem a MMO, a gente tem a DMC, a gente tem a Ecofibras, a gente tem a Cosmético, cada um tem a sua linha, né, de produtos, e é aquilo, tem Claro. coisas que se adequam à fono, tem coisas que, putz, não é tão legal, tem coisas que vai se adequar mais ao odonto. Então, assim, a gente tem que adequar a nossa prática clínica, o que é bacana para que a gente tenha para trabalhar com o paciente, né? Então, assim, eu acho Com que é isso. certeza. O Recupero é um equipamento que eu vejo um bom uso dele dentro da fonoaudiologia. Tanto é que a gente, para o segundo semestre, a gente tem a ideia de ter um curso falando de laser e ultrassom e falando do Recupero. Porque os resultados que eu tive em DTM, em paralisia facial, sem comentários, entendeu? Você potencializa ainda mais a terapêutica, né? Então, eu acho que Com é legal certeza. você Você falar sobre conjuga, isso, né? né? Então, assim, tudo que é Olha, para ajudar, para dar qualidade, a gente tem que realmente adquirir, correr atrás, fazer curso, né? Aprender com uma mulher que nem a Liciane, que é maravilhosa, né? Assim, com um conhecimento enorme, dividindo aí com a gente, né? E no congresso também, que eu acho que vai ser muito, muito bom ter você. Então, eu super te agradeço aí tua disponibilidade de estar conversando um pouquinho com a gente hoje, tá? Com uma coisa muito nova, muito bacana, né? E eu acho que vai abrilhantar pra caramba o nosso congresso. Então, assim, obrigada, Liciane. Obrigada por ter topado o desafio aí de ser nossa parceira aí de cursos também, né? Enfim, e eu estou muito contente, muito feliz realmente de você ter topado e ter aceitado, tá? Então, assim, queria agradecer os nossos patrocinadores, né? Então, a MMO, Wagner Dental,
Vagnão, beijão para você, né? João, né, que é da Instituto Renovar e com a Filosom também, João, beijo enorme para você. DMC, DMC, ABC também. Cláudia, obrigada aí pelo apoio e pelo carinho. Haralume pela mestra Gioconda, obrigada. Doutora Meire, né, aí da Fotobiolaser também, nos ajudando aí na divulgação. Então, eu tenho muita gratidão a esse pessoal que confiou no meu trabalho, né? A gente está com 72 palestrantes, isso não é para qualquer um, né? A gente reuniu um pessoal tão grande, né? E trazer a doutora Chavantes, que, nossa, né? A gente não tem nem o que falar dela, né? Que super aceitou na hora, falou, não, vamos, né? Então, assim, eu realmente fiquei muito lisonjeada no dia que ela aceitou. Eu até chorei, que eu fiquei muito feliz, porque, assim, para mim, ela tem uma história pessoal comigo, né? Então, assim, eu realmente sou muito grata a todo mundo ter topado esse desafio, né? Porque o desafio não é só meu, não é só a Biolaser, né? É muito maior do que isso. As empresas, né? Então, a MMO, DMC ajudando aí na divulgação também. Então, pessoal, eu fico muito, muito honrada e muito feliz de verdade que as pessoas enxerguem isso e a gente vai ter outros, o ano que vem a gente vai ter, e eu espero que isso dure muitos e muitos anos, pelo menos uma vez por ano, para a gente trazer realmente essas novas tecnologias, não só o laser, mas a gente tem outras coisas acontecendo aí pelo mundo afora, né? Que são benéficos, né? Para odonto, para físio, para fono, para medicina ocupacional, para tudo isso. Então, eu acho que isso que é o legal, que é o bacana, né? A gente reunir essas tecnologias em prol dos nossos pacientes, né? Então, Liciane, te agradeço demais. Obrigada por tudo, certo? E a gente aguarda ela no congresso que vai falar. Aí sim, ela vai falar tudo e mais um pouco em 45 minutos, né? Sobre esse assunto maravilhoso. Tá bom, Liciane? Então, eu que agradeço, né, por toda a oportunidade. Com certeza a gente vai ter muito projeto juntos. Se Deus quiser, a gente está começando a nossa caminhada aí. Com certeza. Obrigada por tudo, tá? Pessoal, vamos encerrando aí a live. Quem não se inscreveu, se inscreva. Transforme sua prática clínica. Vem com a gente aprender no www.congressolaser.com.br. Pessoal, boa noite para vocês, tá bom? Tchau, até amanhã. Amanhã temos Daniel Nastri falando de DPM. Então não perca, amanhã temos o Super Daniel falando sobre um assunto que ele ama. Tá bom? Beijo, pessoal. Beijo, Liciane. Boa noite.